Olá, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio do podcast Café com a Carla. E é com muito orgulho, alegria, satisfação que eu recebo. Gente, nada mais, nada menos. Sabe aquele primeiro episódio, assim, para causar? É para causar mesmo, você parar para assistir, que eu recebo ele, o Misha Menezes, que é uma referência no digital, que já bateu atualizando aí 45 mil vidas impactadas, que eu falo que não são alunos, né? Verdade. São vidas impactadas e transformadas com o tema, assim, central desse podcast, que é um tema que eu, assim, falo muito, que é o posicionamento digital. Então, assim, fiquem ligados e, assim, aproveitem muito, que é uma aula, né, que estamos tendo a honra de aprender muito com ele. Muito obrigada, Misha, por vir participar. Eu que agradeço. Palma pra nós, cadê a Aê! produção? Aê! Aí, gente, ainda tem uma energia maravilhosa. Por isso que fica aí impactando vidas, tendo resultado. Então, Misha, de verdade, Eu que agradeço. muito obrigada. Vai ser incrível essa troca, assim. Então, vamos começar esse podcast, né, Misha? Bora, obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui, inaugurando, espero voltar no episódio 100 de novo, depois no episódio 200, estou muito feliz de estar aqui e vai ser um prazer ajudar essa comunidade que você está construindo, para que eles possam entender como é muito mais simples do que eles imaginam construir um bom posicionamento no digital e como que a vida fica muito mais simples para poder vender, para poder fazer qualquer tipo de coisa, quando a gente se entrega para a internet pensando nesse processo de a internet é a minha casa, eu vou atrair as pessoas que podem estar comigo dentro de casa e para isso eu preciso me posicionar da forma certa. Não, sensacional, Misha. Misha, e antes da gente começar, me conta um pouquinho quem que é o Misha, quem que é o Misha por detrás das câmeras, quem que é esse Misha que causa geral aí? Eu sou mineirinho, nascido e criado em Belo Horizonte. Eu nasci em 92 e as pessoas até... Tem muita gente que acha que meu nome é Misha mesmo, mas meu nome é Michael, né? Escreve Michael. E é culpa do Michael Jackson, que minha mãe é fãzíssima do Michael Jackson. Ele em casa é só artista, porque o meu nome é Michael, meu irmão chama Jordan, então fica Michael Jordan. E minha irmã é Diana, por causa da Diana Ross. Então, ou seja, só artista dentro de casa. Apesar de parecer muito expansivo, eu passei um período da minha vida com muita timidez. E aí, eu sempre escrevi muito bem, então escrevi história, escrevia poesia, tanto que o primeiro empreendimento que eu tive, eu vendia poema para os meus amigos conquistarem as namoradinhas, né? Então, eu não sabia escrever direito, eu escrevia, cobrava R$2 por cada poema escrito. Só que eu tinha muito esse medo ainda de me expor, eu tinha muito medo ali de ser rejeitado, e aí os meus pais deram a ideia, falou, você já é muito criativo, por que você não vai fazer teatro? Vai fazer teatro para você poder aprender a se soltar, colocar mais suas ideias, e ali na virada da adolescência, pro início da juventude, eu fui me aventurar no teatro, fiz 3 semestres de teatro, e quando chegou lá eu falei, pronto, eu vou ser o próximo negão da Malhação agora. Queria seguir carreira artística, mas eu vi, não, o artista não ganha dinheiro direito, vou usar isso para outros lugares. Então eu tive mais de 10 negócios que eu tentei que deram errado. Eu tenho o privilégio de ter pais que incentivaram muito o empreendedorismo dentro de casa. Então meu pai sempre falou assim, enquanto você estiver aqui, vai inventando moda, porque se der tudo errado, você tem aqui, tem comida, tem roupa lavada, tem lugar para você poder dormir, então não vai se prender a algum tipo de sistema, não, vai empreender. Então eu empreendi muito. Eu lembro que uma época eu saía batendo em todas as concessionárias da Cristiano Machado, perguntando, você tem site? Não tem site não, deixa eu fazer o site para vocês, aí apresentava o site que eu tinha feito. Então eu fui inventando muita moda até chegar a um período que eu precisava entender que para eu poder ser alguém na vida, eu preciso arrumar algum salário fixo, porque eu já estava nessa época chegando perto do casamento. Eu namorei 6 anos e 9 meses até casar, então eu já estava recebendo aquela pressão da sogra, preciso arrumar alguma coisa, e tudo aquilo que eu inventava não dava muito certo. Falei, vou usar o conhecimento que eu tenho para entrar no mercado de trabalho. Eu estava, nessa época, terminando a faculdade de Publicidade e Propaganda, me candidatei para poder ser estagiário, porque como eu sou cristão, os meus amigos, e eu casei virgem, né? Então fiz lá toda a trilha certinha, né? E aí os meus amigos começavam a me pedir muita dica de relacionamento. Pô, você namora há muito tempo, né? Vocês não brigam. Eu falei, eu acho que isso pode virar conteúdo. Aí eu fui criar um canal para falar de relacionamento cristão para adolescente. E aí, nessa época, eu comecei a ser convidado para muita palestra e tal, e aí quando eu vi a vaga de emprego que era para ser social media, que é aquela pessoa que cuida das redes sociais, eu vi lá
a descrição da vaga, eu falei, uai, eu já faço isso aqui, eu não recebo nada por isso, deixa eu candidatar nessa vaga. Aí me candidatei, quando eu entrei lá dentro, essa empresa era a Queima Diária, que hoje é uma das maiores infoprodutoras do nicho fitness na América Latina, são mais de, se eu não me engano, acho que mais de 500 mil alunos que eles têm espalhados pelo mundo, e eu entrei lá como estagiário de social media, cuidando ali do Mamãe Sarada, que era o produto, Missão Fitness, cuidando ali do Instagram. E quando eu entrei nessa empresa, que era uma empresa de infoprodutos, que eu vi, eu falei, cara, existe um universo paralelo aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. As pessoas compram um curso online, elas estão vendo um anúncio no Instagram. E aí, lá eu tava 100% no orgânico, fazendo as publicações. E aí eu vi que tinha uma outra pessoa que fazia a mesma coisa que eu fazia, só que ela tinha dinheiro para poder investir. Eu falei, uai, mas ele vende mais do que eu porque ele tem dinheiro. Então, na hora que eles demitiram essa pessoa, eu fui e falei, ó, deixa eu experimentar antes de contratar alguém. E essa profissão era a profissão de gestor de tráfego. E aí, em abril de 2017, eu migro para a área de gestão de tráfego e ali foi onde eu me encontrei, que eu entendi, poxa, é o melhor do conteúdo junto com essa gasolina aqui, que é o tráfego pago. E aí fiquei lá 2 anos, falei, eu quero ganhar R$5.000 de salário, se eu ganhar R$5.000, preciso fazer mais nada na minha vida, tô rico, preciso fazer mais nada. Aí deu 2 anos, eu fui picado de novo pelo mosquitinho do empreendedorismo, porque eu via meu chefe trocando de carro a cada 6 meses, mudando de casa, e eu vendo, pô, eu tô fazendo os investimentos aqui em tráfego, a empresa tá vendendo 2 milhões, 3 milhões, eu que tô botando esse dinheiro aqui, e meu salário era 3.500 na época. Aí eu pensei, e se eu tentar fazer alguma coisa? Aí juntei mais 2 malucos lá, que são os meus sócios hoje, a gente trabalhava juntos no mesmo lugar. E aí era muito louco, eu pobre, devendo tudo, mundos e fundos. O Luiz, meu outro sócio, tinha acabado de tomar um golpe milionário e o Pedro tinha acabado de falir uma empresa. A gente falou, olhamos nós três e falamos, é a trinca perfeita pra gente começar um negócio de sucesso. E aí tivemos a ideia, aí ficou meio assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, como você já tem costume de gravar, vamos ensinar o que a gente sabe fazer aqui dentro. Aí do dia que a gente tomou a decisão de criar o nosso primeiro produto até a nossa primeira venda foram 20 dias, pra gente poder abrir Instagram, abrir Facebook na época, que ainda bombava muito, começar a produzir os vídeos, gravar o curso, editar e fazer ali a nossa primeira venda, só que a gente não tinha dinheiro para poder começar, então a gente foi atrás de investidor, né? Todo mundo aqui, empresários, o que você faz? Você vai atrás de investidor. Aí nós sentamos nossas 3 esposas assim e falamos, nós temos um projeto. Não é possível. Nós temos um projeto. Esse é o projeto, vamos criar um produto, vamos tentar fazer o que a gente já faz aqui dentro, mas para nós, só que a gente não tem dinheiro, a gente precisa do cartão de crédito emprestado. Aí conseguimos convencer elas, juntaram todos os cartões, deu R$1.900 de limite, e a gente começou o nosso negócio. E aí colocamos esses R$1.900 e na primeira semana a gente já fez R$15.000 em vendas. Quando a gente fez R$15.000, eu falei, pronto, vamos dividir esse dinheiro. R$5.000 é o que eu precisava, cada um fica com 5.000, vamos sumir no mundo, né? Como se R$5.000 fosse muito dinheiro para mudar a vida pelo resto da vida. Sim. E aí, naquele dia, a gente falou, eu acho que é isso que a gente vai fazer. E aí, de lá para cá, isso foi em abril de 2018, então de lá para cá, são mais de 45 mil alunos, a gente tem alunos em mais de 50 países, hoje nós já somos parceiros oficiais da Hotmart, eu estou palestrando no Brasil todo, mostrando sobre esse processo de construção de conteúdo, de venda na internet. Então, tudo isso começou lá atrás com aquele pensamento de, poxa, será que dá? E eu acho que é a frase que norteia também a nossa comunidade, que eu quero ver o que acontece se eu não desistir, fez muito sentido para mim também, porque a gente passou por muitos altos e baixos, mas eu sempre lembrava, cara, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Já foi tão difícil chegar até aqui, por que eu vou desistir no meio do caminho? E assim a gente vai levando, evoluindo, crescendo cada vez mais e se reinventando também, porque na internet a gente precisa, todo ano tudo muda e é um trabalho extremamente divertido, mas extremamente acelerado e estamos aí para poder continuar ajudando essa galera a transformar a vida a partir do digital. Não, Misha, sensacional. Sua história, assim, é muito legal e ela me trouxe uma reflexão que às vezes as pessoas falam assim, eu não vou, né, aquela comparação, não vou me posicionar porque o Misha fala melhor do que eu, porque ele tem um carro mais legal do que eu, porque ele é melhor do que eu, porque fulano é melhor do que eu, quando as pessoas geralmente comparam o hoje delas com o seu amanhã, sem saber por onde que você passou. Exato. Porque para elas, né, elas comparam o primeiro degrau dela com o seu último, ou o meio, não o último, né, com o meio do degrau, né? Eu acho que isso acaba impedindo muitas pessoas de prosperarem, né? Com toda certeza. E as pessoas precisam entender que a internet é muito democrática.
E o que isso significa? Tem espaço para todo mundo, principalmente a gente morando num país tão continental, são mais de 200 milhões de habitantes. Então, ou seja, o fato de eu ser quem eu sou vai atrair as pessoas que se parecem comigo, que têm relativamente a mesma história de vida que eu tenho, que compartilham dos mesmos princípios e valores, e vai ter gente que não se conecta com isso e não vai querer me acompanhar, não vai querer me seguir, tá tudo bem, a internet é feita para isso. Então, independente do momento que você esteja começando, independente da fase que você esteja, você tem que começar a falar. Você tem que começar a produzir seu conteúdo, tem que começar a vender seus produtos, porque existem pessoas que vão se conectar com o estágio que você está hoje. Então é como se, mas eu não tenho a quantidade de resultado que o Misha tem, que a Carla tem. Perfeito, mas você está no estágio que existem pessoas no degrau abaixo de você que gostariam de ter a vida que você tem, a experiência que você tem, aprender com você. Você só precisa começar a falar. Então, acredito que a grande maldição da internet, acho que da humanidade mesmo, é essa comparação. Você tá ali se comparando o tempo todo, mas o fulano é melhor do que eu, mais bonito do que eu, mais siliconado do que eu, tem um beiço maior do que o meu, e você precisa prestar atenção que existem pessoas que vão se conectar com você, com a sua história. É só você ser autêntico na hora de começar a produzir, e isso já vai ser meio caminho andado pro seu processo de crescimento. Não, com certeza. E quando a gente fala dessa questão de autêntico, tem gente que conecta com o Misha, tem gente Exato. que não conecta, então cada um tem que produzir conteúdo colocando a sua autenticidade. Exato. Né? Que às vezes as pessoas, eu vejo que elas tentam se posicionar mostrando só a vida perfeita, elas não mostram uma fragilidade, Exato. não mostram o que elas são, qual que é a diferença delas, sendo que às vezes você também vê isso, que a sua fragilidade, Exato. de fato, é o que conecta com o outro, e vendas é o quê? Conexão, Exato. é relacionamento, e é dali que sai alguma coisa, né, Misha? Com toda certeza. Quando eu entendi, porque teve a fase da internet, que era assim, o Instagram, a gente vai mostrar a vida perfeita, minha vida é melhor do que a sua, eu tô anos-luz na sua frente, e as pessoas vão começar a acompanhar. Mas chegou um momento que a galera começou a cansar disso, porque começou a aparecer uma vida muito distante da realidade e acabou perdendo a conexão. Então, para eu poder ser estratégico no meu processo de produção, a gente utiliza o que eu chamo do tripé do conteúdo, que são 3 pontos fundamentais para esse processo. O primeiro ponto é o meu conteúdo primário. O que é o conteúdo primário? É aquele conteúdo que vai chamar a pessoa pelo motivo certo, que vai ser uma conexão com o produto que eu tenho para poder vender. Então eu tenho que ter esse conteúdo que vai conectar com a dor que a pessoa está sentindo, para ela poder chegar por essa dor e querer comprar o produto que eu tenho para poder oferecer. Só que o segundo ponto desse tripé, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é o que eu chamo de conteúdo secundário, é onde eu vou mostrar quem eu sou perante aquela pessoa que tá chegando. Então eu não posso ter um Instagram que só tem conteúdo técnico, eu querendo ser 100% do tempo professor. Eu preciso construir um Instagram em que eu mostro também quem eu sou, no que eu acredito, o que eu espero da vida. Eu preciso mostrar para ela qual tipo de esporte que eu gosto, quais são os desafios que eu tô passando, para eu poder tratar o Instagram como se fosse um grande diário, para essa pessoa chegar e falar, eu sei o que eu tenho para poder aprender com essa pessoa, e é muito gostoso acompanhar a vida que essa pessoa tem. E o terceiro ponto do tripé é o que eu chamo de vulnerabilidade estratégica. Eu preciso mostrar o que eu tenho de vulnerável a melhor analogia é como se eu fosse o super-homem e eu tenho a minha criptonita. Eu preciso compartilhar essa criptonita que eu tenho, que é a minha fraqueza. Porque as pessoas vão se conectar e falar, ele é humano igual a gente, e se ele passa por essas dificuldades e chegou no lugar que ele tá, eu consigo chegar também. Então, uma vulnerabilidade estratégica que eu uso de uma forma muito forte. Eu detesto ler. E é muito normal no nosso universo do empreendedorismo que não, você tem que ler não sei quantos livros por ano. Então eu uso isso, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar quando eu tô lendo. Então eu compartilho isso com as pessoas, então tira aquele peso de, não, toda pessoa bem-sucedida no empreendedorismo, ela precisa ler muitos livros. Não, mas o Misha conseguiu sem precisar ler tanto. Então eu compartilhar essa vulnerabilidade me coloca como não um super-herói, mas como um humano, só que a única diferença é que eu tô há X anos na frente de quem tá começando a me acompanhar agora. Então, quando você começa a produzir esse conteúdo e levar seu Instagram com esse tipo de consciência, é o seu grande diário. As pessoas estão lá para poder ver quem você é, no que você acredita, qual transformação você gera e qual produto você vende. Quando você faz isso, essa pessoa chega, se conecta e compra aquilo que você tem para poder oferecer. Não, com certeza. Eu falo que você, de fato, tem que mostrar ali. Não é aquela coisa... eu vou aparecer de vez em quando, né, Misha? Exato. Eu falo que posicionamento digital é uma decisão. A pessoa, ela tem que decidir
se posicionar para ela ter outros resultados. Eu até gravei alguns vídeos até hoje falando o seguinte, qual o difícil que você escolhe para sua vida? Porque posicionar no digital não é fácil. Exato. Igual muita gente fala assim, eu não tenho tempo para me posicionar no digital. Quem tem tempo para isso? Ninguém tem tempo. Você escolhe se posicionar, está ali para mudar a sua realidade. Exato. E é o digital, assim como para mim, que mudou todos os seus resultados, não foi? Exato. Para mim, difícil é ser pobre, gente. Pra mim, difícil é ser pobre. Difícil é pegar o ônibus lotado, sabe? Nossa, quando eu pegava o ônibus lotado, chovendo, com o ar-condicionado estragado, aquele cheiro de volta do trabalho ali. Aí vai falar assim, beleza, isso é difícil. Gente, pegar a câmera, apertar o REC é difícil. Não é. É porque a pessoa tem muitas ideias na cabeça de, mas tem que ser dessa forma, tem que começar perfeito demais. Você tem simplesmente começar. A partir do momento que as pessoas começarem a encarar a internet como um trabalho, com a mesma disciplina que elas têm na empresa delas, no trabalho delas, de que, beleza, quando trabalhava lá de carteira assinada, então você tem que ir feliz, triste, chovendo, com sol, doente, sem estar doente, aí você fica com medo de eu não posso adoecer, porque se eu pegar o atestado, o que que... E aí você tava ali todos os dias. Aí na internet a pessoa acha que é só uma diversão. Não, é um trabalho. Tem dia que eu não quero gravar vídeo, mas eu preciso gravar, esse é o meu trabalho. Tem dia que eu não quero gravar anúncio, mas eu preciso gravar, esse é o meu trabalho. Então quando a gente encara a internet como trabalho, e com essa mesma disciplina que a gente coloca no nosso dia a dia, você vai perceber que o resultado vai chegar de uma forma muito mais rápida e muito mais consistente do que quem vai lá, aparece uma vez, e é daqui 3 meses que vai voltar a aparecer de novo. Exatamente. Você falando esse negócio de ônibus, Misha, quando eu estudava, sabe quantos ônibus eu pegava? Quanto? 8 ônibus por dia. Misha, eu morava em Belo Horizonte, trabalhava em Betim e estudava em Nova Lima. Nossa! Eu era aquela pessoa que saía de casa 5h30 da manhã, chegava meia-noite e pouco e ainda ia estudar. Por quê? Porque eu queria mudar aquilo. Aí hoje em dia tem gente que fala assim, nossa, a Carla é metida porque ela não gosta de andar de ônibus, não, eu tenho pavor! Eu ia todos os dias com aquela coisa assim, sabe? Tipo, isso aqui vai mudar os meus resultados. Porque você tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Então, eu falo que é realmente uma coisa que a gente tem que olhar com muito orgulho, mas é uma questão de opção. Exato. Igual tem gente que fala assim, se você compra um carro legal, você não pode mostrar e tal, que você tá ostentando. Não, eu tô mostrando para as pessoas que é possível você mudar esses seus resultados, sabe? Então, quando você falou de ônibus, isso vem assim, sabe? Igual, quem tá perto de mim, que eu vejo que tá, eu falo, você quer uma carona? Eu moro lá, não tem problema, eu te levo. Porque eu queria que alguém tivesse feito isso por mim lá atrás. Então, realmente, eu falo que o difícil é realmente isso. Do que você gravar, se posicionar. Igual, na minha rotina, o que eu faço? Eu tenho tempo que eu vou gravar. Todos os dias, você tem que se organizar para isso. Por isso que eu falo que é a mais falsa objeção do mundo, né? Uma crença limitante das pessoas de falar que não tem tempo e que precisa de muito. Afinal de contas, você que fica produzindo a maioria dos seus conteúdos, não é? Você não tem alguém para ficar gravando você, eu vou lá, eu edito. E editar hoje nem traz resultados, né, Misha? Pois é, a questão... até porque a pessoa pensa também que tem que ter aquela edição muito robusta e complexa. Eu defendo muito a ideia de uma produção de conteúdo lo-fi, que é aquele conteúdo simples, aquele conteúdo que tem cara que foi feito para a internet. Não que é aquele conteúdo que você vai gravar com um roteiro aleatório, que você vai simplesmente ligar. Ele tem um conceito por trás, tem um roteiro, tem aquilo que você vai falar, mas ele respeita muito mais a rede social. Então ele é muito mais democrático para todo mundo começar, porque também tem essa objeção. Eu vou começar a gravar, mas eu tenho que contratar um editor, aí eu tenho que ter uma câmera de cinema, aí eu vou começar a produzir, aí eu tenho que mandar pra edição. Agora pensa comigo, você foi lá, fez o roteiro, gravou, mandou pra edição, aí deu de repente, sei lá, 7 dias pra você poder estar com o vídeo pronto. Aí você publicou o vídeo, ele flopou. Você não vai querer gravar de novo, porque você pensou, foi 1 semana para poder produzir isso, para poder dar errado. Agora, quando você grava respeitando o que a internet tem de nativo, que é esse formato de conteúdo lo-fi, que é mais simples, mais autêntico, que você tá ali, você posicionou o celular, tá no seu dia a dia e tá compartilhando muito mais parecendo uma conversa do que necessariamente um conteúdo para poder ensinar. Se ele deu errado hoje, você não gastou 15 minutos para poder produzir ele. Então, vamos pro próximo, vamos jogar esse jogo do volume para produzir de uma forma cada vez melhor, mesmo mantendo essa estética mais simples. E tem gente que acha que, eu tô produzindo de uma forma mais simples, então eu vou atrair um cliente desqualificado. Muito pelo contrário, porque para mim, na internet, é 2 coisas que a gente precisa gerar: conexão e confiança.
Como que eu gero confiança? Com a minha trajetória, com os meus resultados, com a quantidade de cases de sucesso que eu tenho e que é a jornada que eu tenho dentro da minha profissão. E como que eu gero conexão? Mostrando quem eu sou. Então, se eu mostro o resultado que eu tenho e faço essa pessoa se conectar com aquilo que eu estou produzindo, não tem como dar errado. Eu posso não viralizar com 1 milhão de visualizações, mas eu vou ter pessoas me assistindo e quanto mais pessoas me assistindo, mais potenciais clientes eu tenho para vender. Exatamente igual. As pessoas têm essa falsa ilusão também de que número de seguidores e É, número de visualizações é o que enche conta. Eu falo, número de seguidor e número de visualização não traz dinheiro na conta, muito pelo contrário, é uma ilusão. Igual às vezes as pessoas vão lá fazendo uma conta pequena, eu tive 300 views. Gente, coloca 300 pessoas para te assistir. exato. É fácil fazer um evento para 300 Não é, pessoas? não E se é. você vender para 300 pessoas? Você vender para uma por dia já deixa melhor do que a pessoa tá lá no lugar dela, trabalhando por um salário pequeno, pegando 8 ônibus por dia, ou Exatamente. pegando ônibus molhado, né, Misha? É uma Exato. ilusão isso. É isso. E a internet deixa a gente muito. A gente perde um pouco a noção da realidade dos números, porque é muito isso. Meus stories têm 100 visualizações, são 100 pessoas todos os dias te assistindo. Você faz aí seus eventos maravilhosos, É. vai botar 100 pessoas dentro de uma Não sala. é fácil. Não é fácil, não é fácil. Então a gente fica com esses números super inflados. Mas eu tenho 5 mil seguidores só. 5 mil pessoas. Tem jogo do meu time que às vezes dá 5 mil pagantes lá, é a mesma coisa. Então, quando você vai entendendo que ali são pessoas te assistindo e você vai criando essa consciência nessa pessoa de que você é o melhor para poder resolver o problema que ela tem, não importa se você tem 1.000 seguidores, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, não importa. Trate aquelas pessoas como você precisa tratar, porque com isso você vai conseguir evoluir elas para um estágio de compra. E é isso, tem oportunidade de venda todo dia. Tem gente que fala, mas eu tô recebendo direct, uma pessoa mandou direct para mim 10 horas da noite perguntando, como que eu faço para comprar de você? Eu vou responder só amanhã. Gente, a pessoa quer comprar de você agora. Tem gente ali te chamando, querendo comprar, e você tá reclamando porque tem gente querendo comprar de você. Então a internet deixa muito a gente um pouco fora da realidade com essa questão dos números, mas é muito importante a gente ser fiel no pouco. Igual a Bíblia fala, você tem que ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Quando eu tiver 2 milhões de seguidores, eu vou começar a produzir. Você nunca vai chegar nos 2 milhões de seguidores, porque não tá respeitando os seguidores que você tem agora. Não, e sem contar que administrar uma conta grande é muito mais difícil do que se administrar uma conta pequena. Tio Zuc exige muito mais da gente, não existe? Exatamente. O engajamento é menor, tem que produzir mais, a responsabilidade é muito maior, porque dependendo daquilo que você fala, pode gerar algum tipo de cancelamento, digamos assim, então a responsabilidade é muito maior. Então quanto mais você vai treinando, quanto mais você vai respeitando o jogo, e não é querer ficar famoso amanhã, cara, vai um passo de cada vez. Esse é o negócio da sua vida, então não tem problema se daqui 2 anos, é só a gente pegar todos os grandes influenciadores do YouTube, principalmente, que a gente tem, começaram há 7 anos atrás, 10 anos atrás, então você tá atrasado por não ter começado até agora, beleza. Já entendeu que você tá atrasado? Então começa agora e entenda que isso é um trabalho que você vai plantando todo dia e o dia da colheita vai chegar. É muito importante você não desistir no meio do caminho e encarar isso como um trabalho de verdade. Não, exatamente. E Misha, trazendo assim, quando a gente fala de advogado, sabe qual que é o maior problema do advogado? Qual? Vamos dizer assim, o excesso de tecnicismo. Ele acha que ele tem que chegar ali e falar um vídeo longo e falar tudo. Aí eles acabam travando. É aquilo que eu até comentei com você. Muitos falam assim, eu quero falar o que é uso capião, o que é uma adjudicação compulsória, o que é uma coisa que ninguém sabe o que é. E nem o próprio advogado pisa ali, sai da cama. Hoje eu quero saber o que é uma uso capião. Ninguém sabe. As pessoas querem o quê? Saber o que é o conteúdo que todo mundo produz, que é o problema que você resolve. Exato. Não é? Vamos dizer assim, eu falo que o segredo da internet é falar para o cliente o problema que você resolve da vida dele e como que você resolve. E nesse conteúdo simples é o segredo, né? E um ponto muito importante sobre isso é que a pessoa que é muito viciada nesse conteúdo techniquez, ela tá produzindo esse conteúdo pro concorrente dela, não é pro cliente. Ela quer mostrar que ela é melhor do que o concorrente. Então ela quer produzir esse conteúdo muito rebuscado, mostrando o tanto de graduação que ela tem, o quanto que ela entende, mas ela não conecta com o cliente final. Mas aí vem a pergunta, seu concorrente vai comprar de você quando? Nunca. Então, eu preciso me comunicar com a pessoa que vai comprar de mim. Então, quanto mais simples for a minha comunicação, quanto mais natural eu for
E quanto mais eu conseguir gerar conexão nesse conteúdo, mais simples fica o processo de venda. E esse processo de venda, ele vem muito também pela repetição, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. A gente não gosta de ficar repetindo a mesma coisa sempre. Para quem te assiste, quanto mais você repete, mais marco você finca em cima desse nicho que você está construindo. Para construir posicionamento, você precisa repetir. Aí, mas hoje eu acordei com uma ideia genial, quero mudar tudo. Beleza, você vai jogar todo o brand que você construiu até aqui e vai começar uma coisa nova completamente do zero. Então, a repetição é extremamente importante para você fincar a bandeira dentro de um posicionamento específico, para que as pessoas começam a te reconhecer. É só a gente lembrar, nossa época lá de Globo. A gente sabia que se eu ligasse a televisão segunda-feira, 10 horas da noite, ia estar passando um filme repetido na tela quente. Mas eu já sabia, então eu já ficava esperando. Agora, a gente quer mudar tudo o tempo todo, toda semana, então não dá tempo de criar consciência na cabeça das pessoas do que nós somos especialistas. Não, exatamente. E aquela coisa assim, o fulano Misha falou sobre isso, eu não posso falar. Muito pelo contrário, a gente tem que pegar um conteúdo que dá certo, né, trazer para a nossa ótica, colocar as nossas peculiaridades e falar porque é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem ficar, como que a gente fala, explicar como é que a roda gira, quando na verdade o óbvio que precisa ser dito e remodelando isso. Você também usa isso, Misha, quando você pensa em produção de conteúdo? Como que você faz a produção de conteúdo? Então, vamos lá, são alguns passos no meu processo de produção. Primeiro é quanto mais referência eu tiver, melhor. Então hoje a plataforma que eu mais consumo é o TikTok. Então todo vídeo que me chama a atenção no TikTok, que não tem a ver com o meu nicho, porque eu não consumo conteúdo do meu próprio nicho, de eu não ficar enviesado ali no... tá todo mundo no meu mercado falando isso, então eu vou falar também, então vai dar a impressão que eu sempre estou um passo atrás. Então eu pego um assunto que já é um processo de transformação que o meu cliente tem, que é uma dor que ele está sentindo, e eu vou buscar as referências fora do meu próprio mercado. Então, todo vídeo que eu assisto no TikTok me chama a atenção, eu salvo esse vídeo. Para na hora que vou produzir meu vídeo, eu preciso de alguma coisa que vai chamar a atenção, já que eu sou a minha persona, só que 10 anos à frente, se isso chamou minha atenção, vai chamar a atenção do meu potencial cliente também. Então eu uso aquele mesmo gatilho que foi chamado a atenção para poder fazer o vídeo dentro do meu nicho. E como que eu faço para poder ter essas ideias? Eu tenho um outro perfil no YouTube, que nesse perfil eu só faço pesquisa em inglês com aquilo que a minha persona está pesquisando. Então, como ganhar dinheiro online, como vender curso online, como escalar na internet. Então, faço essas pesquisas em inglês, só para a minha página inicial ficar com recomendações de vídeos específicos desse tema. Então, não é nem para eu poder assistir o vídeo, é para eu poder ver qual é o tema do vídeo que as pessoas do meu mercado estão buscando. E aí, com esses temas de vídeo, eu tenho ali uma página inicial com mais de 300 vídeos ali que eu posso ter de ideias para poder trazer aqui na hora de produzir. Porque se a minha persona está pesquisando por aquilo, é aquilo que eu preciso falar para poder chamar a atenção dela ali no dia a dia. Não, gente, peraí, para tudo. Isso aqui já valeu o podcast inteiro. Olha isso aqui, Brasil. Não, essa foi top. Misha, já tava bom. Agora, tipo assim, parei tudo. Fiquei embasbacada agora. Embasbacada é muito mineiro, né? Não é? Muito mineiro. Não, mas isso é top, porque realmente isso é sensacional. Eu vejo que você defende muito isso no perfil, de não consumir perfis iguais, né? Justamente com essa sensação de não estar com... Vamos dizer assim, como é que você fala? Um passo atrás. Um passo atrás. Já tô te seguindo várias pessoas depois disso. Aquela assim, já adorei a ideia, porque eu entendi realmente, isso faz muito sentido, sabe? Porque às vezes eu uso muito isso, não só do meu nicho, que igual eu te falei, eu não gosto de consumir conteúdos jurídicos, coisas jurídicas, porque eu falo que de tecnicismo já tá muita coisa, eu pego muita ideia de resolução de problemas e tudo, e tento trazer, mas aí já me deu várias ideias agora, Misha, sensacional. Que bom. É só tratar a produção de conteúdo como se fosse uma grande conversa. Então, se você pensar que as pessoas que estão te acompanhando ou que vão te ver pela primeira vez são pessoas, e o brasileiro, por natureza, ele ama a fofoca, então você vai pensar o seguinte: como eu produziria esse conteúdo como se eu estivesse contando alguma coisa para alguém? Então, se eu já começo o vídeo e falo assim, aqui, Carla, deixa eu te contar um negócio que aconteceu. Pronto, você já parou. Já parei. Assim, me conta. E aí você traz o contexto do seu conteúdo para parecer uma conversa, fica muito mais natural, muito mais fácil de produzir, gera uma conexão muito mais rápida. E não vai ficar parecendo aquele perfil de dica, né? Porque qual que é o problema de ser aquele perfil que você tá dando dica o tempo todo? A primeira pessoa que der uma dica melhor do que a sua, ela leva todo mundo.
Uhum. Então, eu preciso gerar essa conexão e quanto mais humano eu pareço perto daquela pessoa, quanto mais natural meu conteúdo é, mais profundo vão ser esses comentários. Então, antes, quando eu produzia esse conteúdo mais de dica, então os comentários eram: nossa, adorei a dica, nossa, muito legal, nossa, adorei, vou fazer. Da forma como eu produzo hoje, existe discussão nos comentários, porque são comentários de pessoas, eu me coloco no processo de desenvolvimento junto com as pessoas. Então, eu não vou produzir um conteúdo assim, 3 formas de vender mais na internet. Eu vou produzir como eu estou fazendo para vender mais na internet. Então isso gera muito mais proximidade e gera discussão nos comentários. Ah, eu tô fazendo isso, eu fiz isso aqui e não deu certo. Ah, você já tentou isso? Nossa, eu vou tentar isso aqui também. Então gera um comentário de muito mais qualidade do que 3 dicas de como vender na internet. Dica 1, dica 2, dica 3. Aí a pessoa vai comentar: nossa, adorei a dica, e continua passando o feed ali. Não, realmente, isso traz. Eu aproveitei muito aquela hype da Virgínia, sabe? Aham, Eu peguei aquilo ali, todo mundo achou até que eu era fã da Virgínia, mas aham. não, porque tava todo mundo querendo saber, igual eu fiz um conteúdo muito legal. Aqui, você sabe qual que é o regime de casamento da Virgínia com o Aí, ó, Zé é a Felipe? fofoca, é a Aí, fofoca, não, é aí eu isso. falei assim, aqui, assiste esse vídeo pra na hora da fofoca você não passar vergonha, tá? Aí todo Maravilhoso. mundo ficou lá, porque eles queriam saber e falando um reflexo, ou seja, eu trouxe as pessoas ali, o cliente final, Exato, porque ele queria entender, e tava todo mundo na hype da fofoca da Virgínia. Todo exato, mundo tava pesquisando só ela ali, né? Então, assim, eu exato. tento trazer muito esse conteúdo técnico do direito, Uhum, fazendo justamente isso para gerar conexão. E o que você falou que fez muito sentido para mim também, que de fato eu sou a minha persona transformada exato. também. Por isso que eu tento inspirar outros advogados sobre a possibilidade de que muito tem aquela ideia assim, nossa, eu vou trabalhar no escritório, vou ganhar um salário, Uhum. vou zerar a vida quando eu ganhar o salário X. Gente, a internet, ela tá aí para você conseguir o quê? Expandir, né, Misha? Exatamente. E quando você pensa que eu vou produzir o conteúdo que o Misha de 10 anos atrás precisaria assistir. Fica muito mais leve a produção, porque você está conversando com o seu eu do passado. Então é só você pensar o seguinte: o que que eu gostaria de ouvir quando eu estava começando? O que que eu gostaria? Quais eram os medos que eu tinha? Qual que eram as dificuldades? O que que eu precisava ouvir para poder acelerar o meu processo de aprendizado? Quando você pensa dessa forma, fica muito mais simples o processo de produção. Você produz de uma forma muito mais genuína e você consegue ir direto na ferida, na dor que aquela pessoa está passando, porque isso vai chamar mais a atenção dela, ela vai parar para poder assistir o vídeo, parou para poder assistir, gerou conexão, ela vai tomar a decisão de seguir. Até porque a pessoa, ela não te segue pela qualidade do seu conteúdo, ela te segue por aquilo que você fez ela sentir com aquele conteúdo. Hum. Então, se eu não tenho sentimento no meu processo de produção, vai ter uma dificuldade muito grande de atrair essa pessoa pro seu perfil. Então ela pode não lembrar o que você falou, mas ela olhou a Carla e falou assim: poxa, gostei da Carla, o jeito que ela fala, o jeito que ela comunica, vou começar a acompanhar ela. Então não foi pelo conteúdo, foi por aquilo que você fez ela sentir no momento que ela estava assistindo o seu vídeo. Não, exatamente. Eu falo que dessas conexões, igual meu filho, Benício, ele é mais Aham. famoso no meu Instagram. Misha, se eu sumir, ninguém quer saber se eu morri. Se eu tô bem, se eu tô passando mal. Agora, se o Benício some, todo mundo pergunta: Benício, tá bem? E tal. Eu falo, gente, essa conta aqui é minha. As pessoas, elas se Verdade. conectam muito com esse fato de eu ser mãe, do Benício participar. E hoje eu já crio no Benício, ele já fala assim: mamãe, deixa eu gravar um vídeo pros seus clientes. Que 4 demais, anos, que Misha, e demais, que grava. demais. E faz assim, eu acho que isso também mostra essa fragilidade, né? Que eu Com toda mostro certeza. justamente que eu sou mãe, que eu tenho ali as dificuldades, né? Que ele tá ali trabalhando Uhum. também, né? E isso acaba trazendo outros resultados também. E quando a gente fala dessa produção de conteúdo com o seu eu do passado, eu vejo que é muito também isso. Se você falasse para o Misha de hoje, seria uma linguagem completamente diferente. Exato. Você não ia nivelar e não ia conseguir atingir quem você quer atingir, transformar, né? Isso faz muita diferença porque a gente quer. Eu já estou muito distante do processo de transformação que a minha persona está vivendo. Então, se eu Uhum. produzisse o conteúdo para o Misha de hoje, não seria o conteúdo que eu produzo hoje. Só qual que é a diferença? Eu não ia conseguir atrair quem eu quero transformar e para quem são os meus produtos. Então, o meu pensamento tem que ser: eu estou falando com o Misha que estava começando. É bem aquela loucura de, para você ter sucesso na vida, você precisa tomar banho gelado, café sem açúcar, não sei o que, tal. Beleza.
Pergunta pra essa pessoa que tá fazendo isso se no começo dela ela tava fazendo isso. Não tava. No começo dela ela tava trabalhando, não dormia direito, não tinha tempo pra tomar banho gelado, pra entrar na banha, pra fazer o super coffee com água de coco. E ela não tinha tempo pra isso. Então, ou seja, ela tá falando que pro eu dela de hoje, isso faz sentido. Agora, pra quando ela tava começando, não faz sentido. Então, isso acaba criando um distanciamento muito grande entre mentor e potencial mentorado. Então, sempre na hora de produzir conteúdo, pense o que eu estava precisando ouvir quando eu estava começando. Porque essa pessoa, quando receber esse vídeo, vai tocar lá no fundo do coração dela e falar, poxa, essa pessoa me entende. Porque enquanto todos os outros estão ali descolados da realidade, fazendo aquele conteúdo, conversando com um concorrente, fazendo aquele conteúdo muito distante da realidade que sua persona tá hoje, você tá ali conversando com o íntimo que aquela pessoa tem. Então, é assim, tem o seu concorrente e tem você. Os dois vendem os mesmos produtos no mesmo preço. Aí na hora da comparação de quem eu vou tomar decisão, ela vai tomar decisão por quem ela se conecta mais. Então, se um aqui só tá produzindo conteúdo de dica, esse aqui tem até dica, mas tem o filho, tem, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu falo, poxa, aqui eu me conecto com a história e esse aqui só me ensina. Eu vou tomar a decisão de comprar desse aqui. Então isso faz total diferença no processo de conversão também na internet. Não, com certeza, que a gente fala lá com eu, né, fala com as pessoas, porque quando a gente fica, eu acho que isso muito é aquela questão da comparação, né? Eu me comparo tanto que eu quero ser igual a quem? Igual ao meu concorrente. Exato. E isso acaba me afastando de quem eu quero atingir mesmo. Exato. Né? Tudo por causa, igual eu começo minhas mentorias, meus eventos, tudo, Misha, eu falo que tudo começa na mentalidade. É a mentalidade. Enquanto você não consegue mudar essa mentalidade, você não consegue sair de onde você está hoje. E se você tá ali assistindo um vídeo do Misha, um vídeo da Carla ou de qualquer outra pessoa, você não tá satisfeito com o que você tem hoje. Exato. Só que o que você faz para te tirar dali? Exato, exato. Não é? A pessoa fica ali estagnada e tudo, e eu falo, gente, o posicionamento, eu não vou cansar de dizer, e eu falo e repito, eu acho que você também é assim. O posicionamento é o que pode, de fato, transformar a realidade das pessoas, mas não é simplesmente pegar o celular, simplesmente gravar e fazer algo impensado. E, Misha, quando você começou, igual quando eu comecei também, não tinha ChatGPT, né? Que amigão tinha, esse, verdade. a inteligência. Hoje é meu melhor amigo. A inteligência artificial, ela... vamos dizer assim, ela economiza um tempo gigantesco. Exato. Não economiza? Ela ajuda muito, e muito. Muito para produção, para fazer pesquisa, para ajudar no processo de roteirização. Então, hoje já tem ferramenta que você vai lá, pega o vídeo, ele transcreve todo aquele vídeo e você joga lá na inteligência artificial e fala, me ajuda a produzir um conteúdo para o meu nicho, para o meu mercado, com a minha linguagem, usando esse tema aqui específico. Então, hoje não existe desculpa para a pessoa começar a gravar. Meu celular não é bom. É só gravar na luz do dia. Acabou. A melhor luz. E acabou. Mas eu não sei o que falar. A inteligência artificial tá aí para poder te ajudar a ter conteúdos infinitos. Mas eu não tenho uma boa habilidade na frente da câmera. É só começar a fazer. Quanto mais rápido você faz, mais rápido você aprende e melhor você vai ficando. Ninguém começa perfeito. Todo mundo vai se aperfeiçoando ao longo do processo. A gente desenvolveu uma inteligência lá agora, porque eu tenho uma empresa também de inteligência artificial, então tudo que eu tenho de ideia, eles vão produzindo lá para mim. Então, a última coisa que eu fiz, eu falei assim, eu quero que vocês salvem todos os stories desse perfil aqui específico, porque eu quero fazer uma engenharia reversa da forma como essa pessoa pensa, para eu poder conseguir entender o raciocínio que ela tem no processo de produção, para a gente poder começar a melhorar a nossa produção de conteúdo. Então tem um robô lá girando, pegando todos os vídeos dessa pessoa, já transcreve, já faz uma análise, porque é uma pessoa que eu admiro muito, falar, eu queria produzir igual essa pessoa produz, mas eu preciso entender qual é a lógica que tem no raciocínio dela na hora da produção. Então, a inteligência artificial ajuda nisso. Então, quem usa a inteligência artificial e não depende só do próprio cérebro hoje para poder ter as ideias, vai estar sempre a 10, 15, 20 passos na frente de quem está ali só no caderninho pensando qual é o assunto que eu vou falar hoje. Pois é, e essa sua empresa de inteligência artificial é para auxiliar as pessoas na produção de conteúdo? Então, lá a gente ajuda, ela é especificamente para ajudar as pessoas no processo de melhorar o processo de atendimento e melhorar o processo de vendas. Então, hoje na minha empresa eu não tenho comercial mais. Não tenho um ser humano que está ali conversando. Hoje a inteligência artificial já faz todo esse processo de venda. Então, a nossa empresa faz esse processo de implementação de, eu tenho lá um atendimento na minha empresa, mas eu gostaria que ele fosse mais rápido e trabalhasse 24 horas por dia. A gente faz esse processo de implementação. Eu tenho um produto ou um serviço aqui para poder vender. A gente faz essa implementação de serviço. Mas como a gente
tem muita coisa, muita inteligência lá dentro, então eu vou inventando moda para eles para poder me ajudar e me favorecer também a sair na frente na hora da produção. Precisamos disso, hein? Prestou atenção? Precisamos, viu, Misha? Precisamos. Vamos conversar depois. Vamos conversar, porque eu tô precisando de um time de vendas, assim, melhorar. A gente tá falando disso hoje, então. Boa. Por isso que eu já perguntei, eu falei assim, já vou perguntar aqui, né, lógico. Mas, de fato, a produção de conteúdo antes da IA era uma produção de conteúdo e agora é outra. E, Misha, o que outras pessoas falam? Qual que é a sua opinião sobre o mercado está saturado ou não do digital? Não existe mercado saturado, existe mercado mais concorrido e menos concorrido. Então, o que as pessoas têm como ideia de saturação? Porque o algoritmo é muito bom. Então, na medida que eu começo a pesquisar sobre uma coisa, só vai aparecer conteúdo sobre aquilo. Então, tem a impressão de, nossa, existem centenas de milhares de pessoas dentro do meu nicho falando sobre a mesma coisa que eu quero falar. Só que se a gente for pegar dentro do universo de pessoas que a gente tem para poder impactar, ainda tem muito menos produtores de conteúdo do que consumidores de conteúdo. Então, ainda tem muita falta ainda de produtores de conteúdo, independente do nicho. Qual que é o ponto? Existem mercados mais concorridos e menos concorridos. O meu mercado é um mercado muito concorrido, que é um mercado de ensino, de internet, de produção de conteúdo. Só que o que é o bom do meu mercado? Se o mercado é muito concorrido, é sinal que tem muito dinheiro dentro dele. Porque senão não ia estar esse tanto de gente querendo ensinar sobre o mesmo assunto. Então aí vem a estratégia do posicionamento, que você ensina muito bem, sobre a diferenciação de mercado, para eu entrar num mercado concorrido e mostrar a minha diferença perto dos outros concorrentes que eu tenho ali dentro. E a maior diferença que a gente tem é simplesmente ser a gente mesmo. Porque não existe ninguém no mundo que tem a mesma personalidade que eu, que fala da mesma forma, não existe. E aí na hora que a gente vai produzir, a gente vai e veste uma capa para poder encaixar dentro de um padrão e a gente perde aquilo que tem de mais importante dentro da gente, que é a própria autenticidade e a personalidade. Então, não existe mercado saturado, existe mercado mais concorrido e menos concorrido. Não, é igual você fala isso, as pessoas às vezes, pra eu aparecer nisso eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar penteada, eu tenho que estar com a minha melhor roupa, a minha casa tem que estar 100% arrumada, quando isso simplesmente só afasta, né? Exato. Às vezes as pessoas, tem gente que conecta, isso eu acho que vai muito de personalidade, tem gente que aparece de pijama, tem gente que aparece de touca, aparece de coisa, mas é o que aproxima, né, do que você tá ali, igual advogado que gosta lá, não quer estar sempre de terninho, sempre disso e tudo, mas não vai conectar nem quando você trabalha com o digital, muito menos quando você trabalha com o cliente, porque você afasta ele. Exato. A gente precisa ser intencional. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer na internet tem que ser 100% intencional. Então tem que ter um motivo. Por que eu estou gravando stories desse jeito? Por que eu estou gravando vídeo nesse ambiente? Por que eu estou vestido de uma forma mais natural, como se eu estivesse dentro de casa, ao invés de estar 100% maquiado e completamente montado? Tem que ter uma intencionalidade. Então, se você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, vai fazer total diferença na comunicação, porque você vai acabar usando isso a seu favor na hora de se comunicar. Advogado tem muito disso, né? O advogado é praticamente semideus, né? Então tá sempre arrumado, aquela estante toda iluminada no fundo, e não sei o que, aquele tanto de livro. Beleza. Qual é a intencionalidade de produzir um vídeo dessa forma? É para demonstrar autoridade. Mas será que tá demonstrando autoridade ou só tá mais afastando as pessoas falando, não, é chato. Tá lá, rodando feed, aí vê mais um advogado igual todos os outros, que fala da mesma forma, veste a mesma roupa. Se a gente não traz a nossa personalidade pro nosso conteúdo, a gente não vai conseguir atingir as pessoas pelo motivo certo. Vai ser só mais um Instagram, você vai gravar vídeo, vai até vender? Vai, mas vai vender muito menos do que poderia, vai ter muito menos seguidores do que poderia, e você vai cansar no processo, porque é muito difícil a gente ficar tentando se montar o tempo todo. É simplesmente ser a gente mesmo, de forma intencional, que isso vai atrair as pessoas certas. Não, com certeza. Ô, Michi, te contar uma venda que eu fiz para cliente final, que eu achei muito engraçado. Eu fiz um vídeo, aí atraiu a pessoa pro perfil. Ok, né? Veio até pelo pai que indicou essa pessoa. Aí diz ele que ficou lá no perfil, porque eu pergunto todo mundo que chega, né? Aí, um belo dia, a gente tava indo ali pra Ouro Preto, aí eu gosto de tirar foto da estrada e fazer uma enquete pra onde estou indo e tal. Aí eu virei pro Arnaldo e falei assim, não vou tirar aqui não, tal, as pessoas vão saber onde eu tô. Arnaldo, ai, quem liga pra isso? Tipo, aonde eu tô? Aí eu fiz um videozinho ali subindo na Serra de Itabirito. Pois você acredita que o cliente, ele viu que eu estava subindo na Serra de Itabirito, ele é ali da região, por isso ele me chamou. Olha só. Foi parar lá no escritório, a gente fechou um contrato e tal. Ele falou exatamente com essas palavras. Na hora que eu vi você subir na Serra de Itabirito, eu me conectei. Ele mexeu comigo na hora, Olha comecei. Que loucura, tá vendo? Pensa quando que um advogado que fica pensando em tecnicismo e tudo, pensaria que você pegaria um cliente pelo fato de que você atraiu ele pro perfil, mas o simples fato de você estar passando perto da casa dele,
mostrou que você é humana, que você tá ali. Exato. Mas na hora que ele falou, e sabe quando você fica até assim, eu falei assim, nossa, esse cliente foi bem diferente, a forma da conexão que a gente gerou ali, né? Verdade. E aí, nesse ponto, provavelmente ele estaria ali com, eu tenho a Carla e eu tenho outra aqui que eu tô olhando. Beleza, tem produtos parecidos, tem soluções parecidas. Nossa, mas a Carla, ela tá subindo a Serra de Itabirito igual eu subo todos os dias. Me conectei muito mais com ela do que com esse. Então, produto por produto, um vai brigar pelo preço, um mais bônus, uma oferta melhor, forma de pagamento, mas na hora do fechamento, o que vai gerar essa venda é a conexão que você conseguiu gerar a partir do seu conteúdo, a partir dos seus anúncios, e não o tamanho do seu produto, o preço que ele... Não, a conexão é que faz uma pessoa tomar a decisão de comprar de você ou não. Pois é, porque venda, ela é relacionamento, Exato, né? Ela é completamente. conexão, você precisa, igual as pessoas às vezes tentam empurrar um produto, né? A pessoa chegou no seu perfil, nem sabe quem você é, e fica assim, ô Misha, aqui, eu tenho um curso sobre mentoria, você quer melhorar seu posicionamento? Compra aqui. Aí a pessoa não compra, a pessoa ainda fica indignada, né? Tipo assim, mas não quer comprar meu produto, mas a pessoa nem gerou qualquer conexão ali, não foi intencional na produção de conteúdo para a pessoa descer no funil ali, né, comprar e ainda ficar satisfeito. Exato. E tem um ponto também, que tem muita gente na internet que fala, eu tô aqui para poder transformar a vida das pessoas. Mas será que é mesmo? Será que tá mesmo? Pra poder transformar a vida das pessoas? Porque, de repente, se uma pessoa manda mensagem pra você e você vai dizer, acho que essa pessoa não tem perfil de compra, e você ignora essa pessoa só por causa disso, é sinal que você não tá ali pra poder transformar a vida das pessoas. E não tem nada de errado. Eu só acho que é injusto você falar que tá ali na internet pra poder transformar. Eu lembro de um caso recente que aconteceu mês passado. Tô ali respondendo direct, né, zerando direct ali igual eu faço toda vez de noite. Aí teve uma pessoa, a gente começou a conversar, aí eu falei com ele, você tem essa dor, beleza, eu tenho esse produto e tal. Ele falou assim, pô, Misha, mas eu não tenho dinheiro pra poder comprar. E o produto era R$67. Eu falei assim, não, mas você não tem R$67 pra poder comprar o produto? Aí eu pensei, vou ajudar ele, vou diminuir o preço. Quanto você tem pra poder ajudar, pra poder comprar o produto? Aí ele falou, tem R$58,60. Aí eu perguntei, esse é o único dinheiro que você tem no mês? Você é o único dinheiro. Eu falei assim, não, eu vou te ajudar então. E ele ainda falou, e amanhã ainda vence o meu aluguel. Eu falei assim, não, cara, não, você não pode, não pode. Aí eu entrei no perfil dele, ele tem uma loja de colocar cortina. Entrei no perfil dele, analisei os conteúdos, falei, você vai fazer isso, você vai mandar essa mensagem, era Dia dos Namorados. Tava chegando perto do Dia dos Namorados. Você vai mandar esse tipo de mensagem, você vai fazer o vídeo dessa forma, não sei o quê, e não desiste. Amanhã você vai mandar uma mensagem falando que você conseguiu o dinheiro do aluguel. Mas você não vai desistir, manda mensagem pra todo mundo, faz esse tipo de oferta, faz esse tipo de conteúdo. E aí, no final do dia, ele mandou uma mensagem, falou assim, Misha, eu consegui o dobro do meu aluguel, muito obrigado, poxa, eu nunca imaginava que você ia me responder, e mandou a frase, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, isso me impactou muito, porque se eu estivesse olhando só pela venda, eu falava, deixa as pessoas não têm dinheiro para comprar meu produto, então vamos pro próximo que tem mais perfil. Mas essa pulsão que eu e você, nós temos a gente precisa ajudar as pessoas a elas enxergarem que existe um lugar muito melhor para todo mundo conseguir viver muito melhor, para todo mundo conseguir prosperar muito melhor usando a internet, usando o posicionamento. E isso passa também por ajudar as pessoas que não necessariamente estão prontas agora para poder comprar meu produto, porque esse cara, eu tenho certeza absoluta, quando a empresa dele estiver melhor, ele vai lembrar de mim e ele vai voltar para poder comprar meu produto. Então, isso é criar relacionamento de verdade, não só com aquele interesse da venda imediata. Não, com certeza. E eu tenho muito essa pegada, sabe, Misha? Inclusive lá pro meu evento em Goiânia, eu sempre faço isso. Quem não pode, eu tenho eu chamo pelo menos uma pessoa. E eu escolhi uma pessoa para ir no meu evento, foi como minha convidada. Aí quando eu tava ali naquele momento tirando foto no final, aí ela veio no meu ouvido e falou assim, eu fui aquela pessoa. Aí eu falei, aí ela, que legal e tudo. Ela, cara, você não tem noção tanto que você abriu minha mente. Ela ficou ali me agradecendo. Tipo, sabe quando você ganha o evento ali, ela ficou assim, super impactada, aí ela, mas eu vou confessar, o negócio tava tão bom que eu achei que era golpe. Eu falei assim, não é bem assim, e a gente tem que, de fato, ajudar a mudar essas pessoas, mas as pessoas ficam focadas só em quê? No Pix, deixa eu ver se essa pessoa que tem cara de Pix. Exato. E o cara de Pix não resolve. Eu já tive pessoas que foram, igual numa outra vez que eu convidei uma outra pessoa, ela ainda comprou minha mentoria no final, porque ela viu que tinha potencial de transformar. Né? Mas quando a pessoa fica ali, não quer transformar as pessoas, elas não prosperam no digital. Não, e ela vai durar muito menos tempo. Eu tenho muito pensamento de, beleza, eu tenho produtos de todos os tickets, mas
de repente, nesse cara que eu ajudei, de repente eu tô ajudando o Misha do futuro. Porque eu, quando comecei, eu também não tinha grana. Eu tava com o nome sujo, tava uma loucura a minha vida, eu não tinha dinheiro. Eu queria comprar curso, mas eu não tinha. Mas alguém acreditou em mim uma vez. Então, o meu pensamento é, beleza, vou vender para quem tem dinheiro, vou vender produtos de todos os tickets, mas o fato de eu ajudar esse cara, eu tava pensando muito no Misha lá de trás, que também não tinha dinheiro para poder comprar nada, e ele pode se tornar um Misha do futuro. Já pensou se eu encontro com ele daqui 20 anos, ele virar e falar, poxa, Misha, agora eu tenho uma comunidade com 45 mil alunos, 50 países, e eu lembro daquele dia. Eu acho que isso pra mim é muito mais gratificante do que só Os tá ali. R$67. Exatamente. Eu sei que esse cara um dia vai lembrar disso e provavelmente ele vai fazer isso com alguém depois, e aí sim a gente tá numa jornada de transformação a partir do empreendedorismo. Não, e sabe o que é o legal? Não só ele vai lembrar de você vai lembrar dele, Exato. porque essas coisas, elas vão marcando a gente, É, né? Não é a questão de você dar pra qualquer pessoa, que você se identificou, você acha que pode ser o Misha do futuro, exato. né? É igual era a Carla, que não tinha nada, tinha uma conta no carrinho de cachorro-quente, porque de fato não tinha dinheiro pra pagar. Então, assim, a gente pensa em ter aquilo, criar conexão e ajudar quem realmente quer mudar, né? Não é só pelo Pix, né? Quando a Exato. gente vai atrás de um propósito, o valor, ele vira consequência. Porque eu sei, Exato. por isso que eu falo, não são só cursos, não são mentorias, não é nada disso, é de fato transformar a vida daquela pessoa com acesso à informação. Uhum. Mas ela tem que estar o quê? Com a mentalidade direcionada e querendo mudar, né? Exatamente. Eu quero falar, cadê? Qual que eu tô? Eu tô nessa? É. Pra você, aqui ó, você, bem olhando no seu olho, você que tem uma pessoa do mal liderando o seu mercado e você tá de boca fechada. Eu preciso te dizer que a culpa é sua. Porque essa pessoa só tá liderando o seu mercado, dando golpe em todo mundo, prometendo e não entregando, fazendo coisa errada, a culpa é sua. Porque você tá aí, ai não é meu momento, eu não vou começar e não sei o que, eu não tô preparado, a culpa é sua. Enquanto você estiver de boca calada e deixando essa pessoa liderar o seu mercado, você não pode reclamar. Então, toma a posição. Entra agora nesse universo da internet, começa a falar e vem salvar essas vidas que essa pessoa do mal tá tirando aí dentro do seu mercado. É sua responsabilidade mostrar para as pessoas que tem uma forma íntegra, justa, de transformar a vida usando o seu mercado, mas isso depende única e exclusivamente de você largar essa timidez de lado, largar esse perfeccionismo de lado e começar a fazer a partir de agora. Responsabilidade sua. E você não vai conseguir dormir hoje à noite com esse peso na sua consciência. Pois é, porque eu falo que isso ainda é um problema da internet, de falar assim, eu não vou comprar o curso de fulano, que é só mais um, porque eu fiz o curso daquele cara do mal que prometeu e não entregou. Aí prejudica até as pessoas que entregam verdadeiramente, porque existe muito isso no digital, e a culpa é de quem? É de quem tá lá quieto. Exato. Né? Quem tá ali com o coração. Eu falo que o coração genuíno, o sentimento de querer ensinar, leva a pessoa a qualquer lugar, e ela consegue sim sair daquilo. E quando a gente traz pra advocacia, tem aquele tanto de advogado que só fala assim, eu sou especialista em tal, e não sabe de nada, mas tá lá no digital pegando um tanto de cliente dando golpe. Exato. Mesmo que existe golpe de advogado, assim, Imagine. sabe? Tipo, igual em qualquer outra coisa, que vende uma coisa e entrega outra, é assim. E as pessoas, não vou, que fulano tem mais. Quando eu comecei no digital, pensei assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho quem me indica. Eu não tenho nada, mas eu tenho o celular aqui, né? Eu vou começar, por quê? Porque aqui me colocou, me equalizou com os grandes escritórios que antes dominavam tudo, né? E deu o que deu. Muitos aí estão aí, a Carla tá aí, só indo, se Deus quiser. E hoje aqui, gente, sentada com a contaram tudo. Que demais, que demais. Ô, Misha, e me conta uma coisa, porque às vezes a gente vê muito cenário perfeito. Você já teve algum momento no digital que você olhou e falou assim, deu ruim, tô trabalhando, não tô entregando, parei de vender, tá difícil, você teve alguma dificuldade, o que você fez? Nossa, várias, isso é todo ano, tem uma grande dessa, todo ano. É porque a galera vê, né, a vida é divertida, mas não vê o tamanho dos BOs que é ter um negócio grande, de grande relevância. Eu tenho vários estágios assim na minha vida que eu falei assim, cara, eu acho que daqui a gente não passa. Então, bem ali no finalzinho da pandemia, a gente foi fazer um lançamento, e aí, tipo assim, é a cabeça de emergente, né? Então a gente veio fazendo 3 lançamentos muito bons, aí a gente pensou, pô, nesse lançamento, o último do ano, vamos botar tudo que a gente tem, porque não tem como dar errado. Então tendo um lucro muito bom, botando all-in, tudo. All-in e vambora. E aí a gente fez
um lançamento capturando muito lead, mas o lançamento deu muito errado. A gente deve ter investido uns 540 mil e a gente fez 16 vendas de R$1.500 nesse lançamento. E a gente tinha acabado com tudo, tipo assim, tudo, joga o caixa, joga tudo. Quando a gente voltou desse lançamento, a gente falou, primeiro, que cagada que nós fizemos. De quem foi a ideia? De todo mundo, foi nosso, falou assim, não, vai dar certo, muda. E aí, uma coisa que eu aprendi muito com isso foi, a gente vinha numa tocada fazendo exatamente o mesmo processo, tudo exatamente igual. Aí a gente viu que o pessoal tava começando a fazer de uma forma diferente, aí o pensamento, é dessa forma que tá funcionando agora. Aí a gente mudou tudo, aquilo que já tava funcionando para poder experimentar uma coisa nova e ainda colocamos o maior dinheiro que a gente já tinha colocado na vida até então e deu errado de uma forma apoteótica. E aí a gente foi nessa época que a gente precisou aprender a vender mais pro mesmo cliente, porque a gente voltou, não temos dinheiro de tráfego, tipo assim, vamos ter que mandar a gente embora, então o que a gente vai fazer? Vamos à base de alunos que a gente tem, de clientes que a gente tem, e vamos criar mais produtos para poder vender mais pros mesmos alunos, pra gente poder voltar a se recuperar. Todos os grandes perrengues que eu passei na vida, eu sempre entendia que esse é um aprendizado que eu tô tendo, eu vou enxergar isso aqui como um grande desafio para poder aprender e não precisar passar por isso de novo, e todos os grandes empreendedores, eu maratonei muito uma série da Endeavor, que é o Day One, que são os empreendedores contando qual foi aquele dia do estalo deles quando eles perceberam que tudo mudou. E eu vi que todo empreendedor grande tem várias histórias de tragédia no meio do caminho, de tudo que deu errado. Aí eu tô lá e falei assim, pô, eu aqui que tenho uma empresa desse tamanho, o cara lá, o dono de multinacional, passou por isso, eu não vou passar? Então eu sempre comecei a enxergar como, esse é um grande aprendizado, isso vai virar uma baita história para eu poder colocar no meu livro, e eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então é essa motivação que eu tinha de, vou me divertir nesse processo e vou aprender. E tanto que eu comecei a documentar esses perrengues, tipo assim, pô, tá passando uma situação muito complexa, eu vou gravar, eu vou documentar, porque um dia eu vou mostrar isso, e falar assim, vai ser muito divertido quando eu estiver assistindo isso no futuro, ou quando eu colocar no meu futuro livro, por exemplo. Então esse pensamento de o que vem para a gente enxergar como um grande desafio, mas tudo isso vai passar. No universo do empreendedorismo, a gente tem mais momento de baixa do que de alta. E isso é fato. A gente só precisa ter resiliência para poder entender que é só mais uma fase e aquilo vai passar. Com certeza. Eu falo que eu peguei uma frase, igual a da Tati, ela sempre fala assim, tá passando por uma fase difícil, grava tudo que vai virar palestra. Aí agora, lá em casa, é assim, igual a gente passou por um momento assim, pra encher evento, você sabe como é que é. Eu naquela coisa, porque todo mundo só vê o bônus, né? Exato. O ônus ninguém vê, eu surtando, aí eu virei para Arnaldo e falei assim, vai virar palestra. Isso vai virar tema de palestra, porque todo mundo só vê o bom, Misha. Ainda mais em rede social, que por mais que a gente mostre vulnerabilidade, a gente não mostra realmente. Mostra tudo. Por quê? Porque você quer entrar no Instagram pra ver alguém reclamando? Não quer. Você não quer ficar lá na lamúria, né? Exato. E outra coisa que é interessante, uma vez eu gravei eu chorando. Porque eu falei assim, eu vou precisar usar. Aí uma vez eu lancei um vídeo que tinha eu chorando. Aí meu gestor falou assim, você tava mentindo nesse vídeo? Aí eu tô assim, não, é porque na hora que eu tava chorando eu lembrei que eu tinha que gravar. Aí eu gravei, continuei chorando um pouco e fica natural ali nos vídeos, eu tava realmente chorando. Por quê? Porque a gente tem que mostrar. Tem que mostrar. Aí sabe quando você faz aquele vídeo que tem um tanto de coisa, que foi difícil e tal, e sempre lançava eu chorando ali. E todo mundo gosta de uma boa história de superação, inspira muitas pessoas, porque tem muita gente que tá assistindo a gente agora e que tá passando de repente por um mesmo problema que a gente passou, então eu tenho a consciência de que todos os perrengues que eu passei na vida é pra eu poder conseguir ajudar uma outra pessoa a fazer com que ela passe por aquilo de uma forma mais tranquila. Ó, já passei por isso, eu resolvi dessa forma aqui, então vai por esse caminho que vai ser muito mais rápido. Então eu enxergo muito que cara, todo mundo vai passar por perrengue na vida, a história fica mais divertida, porque tem vezes que a vida tá tão fácil que tem que vir um perrenguinho pra você poder aprender e também voltar a se colocar no lugar de que, cara, tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho é de Deus, é Ele que me colocou aqui, tem um propósito pra isso, então não posso me envaidecer pra que isso tudo não acabe. É o propósito que move a gente, né, Michel? Exatamente. Tudo, vamos dizer assim, em vias daquele pelo propósito, né? É o que nos move. E uma coisa que eu sempre falo no meu evento, uma das coisas que me faz levantar da cama todos os dias é um boleto vencendo. Eu adoro dividir, adoro um cartão, sabe? Às vezes quando você pode até comprar o negócio à vista, mas não. Vai dividir. Eu compro parcelado, eu faço dividir sem juros.
Aí a pessoa divide. Aí eu divido. Por quê? Porque não tem nada melhor do que uma fatura vencendo pra você levantar da cama. Verdade. Se você tiver sua empresa faturando sem você precisar fazer nada, sem uma dívida, sem nada, a família toda perfeita, tudo perfeito. Você ia levantar lá, nossa, hoje eu preciso fazer não diferente. Não ia ser a mesma coisa. Não você tem que ter um boletim ali ou uma outra coisa. Tem que ter. Isso ajuda a motivar. E minha terapeuta briga muito comigo por causa disso. Ela fala assim, a vida tem que ser leve, tem que ser fácil. Eu falo, mas é difícil a vida ser fácil demais. Tem que ter uma motivação. Eu sou competitivo, eu tenho que correr contra alguma coisa. Não é? Não, eu quando a advocacia tava tranquila, já tava com os clientes e tá, aquela coisa. Aí eu acho, né, não vi isso, mas eu acho que eu falei assim, o que eu posso fazer pra piorar agora? O que eu posso fazer de novo? Aí eu inventei empresa de curso, inventei evento, inventei tudo. Por quê? Porque não pode dormir, não pode tal. Eu sempre penso, era tudo que eu desejei. Tudo que eu desejei, eu pedi viver isso. Mas eu acho que é isso que move a gente mesmo a um dia após o outro, né? Exatamente. E o nosso por quem, né, Misha? Exatamente. Tem que lembrar a foto. Todo mundo pergunta, qual que é o sonho? Qual que é o grande sonho que você tem para poder realizar? O meu maior sonho de todos é chegar lá no final da minha vida com uns, não no final, mas ali 70 e tantos, eu ali lá morando na minha casa, de frente para as montanhas, no Natal, família toda reunida, molecada correndo, lareira ligada, árvore de Natal lotada de presente, e a gente parar um momento, todo mundo sentar e falar assim, ó, pessoal, silêncio, porque agora o vovô vai contar as histórias da vida. Essa é a imagem que eu tenho, para mim, o maior sonho a ser realizado esse dia. Quando eu viver esse dia, eu falei assim, pronto, tá consumado, concluí tudo que eu tinha para poder concluir, porque é nessa imagem que eu penso ali todos os dias. Então por isso eu preciso colocar 100% de energia em tudo aquilo que eu faço. Eu preciso correr atrás do tempo enquanto eu tenho energia, para justamente eu poder viver esse momento e poder realizar o grande sonho da minha vida. O dinheiro não paga isso, mas te leva exatamente. Com tranquilidade para poder viver isso, né, Misha? Exatamente isso. Porque se você tivesse aquele Misha lá de trás, você não ia conseguir ter um sonho desse, ou então ia ser algo muito inatingível. Exatamente. É isso, é a gente continuar evoluindo, construindo, produzindo, trabalhando muito, porque lá na frente vai valer a pena tudo aquilo que a gente tá fazendo. Ah, não. Ô, Misha, eu tenho que te agradecer por essa participação. Foi, assim, uma aula, igual você falou. Se não tivesse, talvez, assim, o tempo, a gente ia ficar aqui batendo papo. Verdade. Você é muito incrível, Obrigado. Sabe? Mais incrível ainda do que a gente vê, mas eu quero ainda te parabenizar, porque não existe a distância, de fato, do Misha no Instagram pro Misha aqui, sabe? Eu que te acompanho ali diariamente, tô ali na sua comunidade, vendo suas mensagens, seus bom dia. Adoro, às vezes faço o bom dia, educados respondem, adoro, todo mundo faz isso muito, assim, então não tem essa diferença. Eu acho que isso é um grande elogio pro produtor de conteúdo. Obrigado. Né? Porque às vezes as pessoas vê lá, pessoa super simpática, eu detesto isso, pessoa super simpática na rede social, e você chega pessoalmente, a pessoa tá assim. Verdade. Né? É uma coisa assim, então eu tenho que te parabenizar, Obrigado. Sabe? Te agradecer pela aula, é um conteúdo riquíssimo, sabe? Sorte das pessoas que assistirão isso, sorte a nossa que vivemos esse momento, né? Olha lá, a cara da Júlia, da Arnaldo, todo mundo muito feliz, então tenho que te agradecer. Tenho certeza que é o nosso primeiro, mas você já está convidado pro 100º, Pro tá? 100º Já estamos estarei aqui pra gente contar as histórias. E aí eu que vou te entrevistar. Quem foi o melhor convidado, quem foi o pior. Não é? Quem você esperava mais e não deu. Nossa, aí vai ser aquele que vai ficar só aqui, né? Não vai poder sair, não. Até lá nós vamos ter muitas histórias. E muito obrigada por essa inauguração, assim, com o pé na porta. Foi muito prazeroso Obrigado mesmo. pelo convite. Muito sucesso para você nos eventos, nesse universo digital. Muito sucesso também ao podcast. Muito obrigado, estou sempre à disposição e a gente se vê no 100º. Né? Não, e até lá você vai no nosso evento. É mesmo, só chamar que eu vou. Ainda mais, já tá convidado, então.